Oi, gente, tudo bem? Passei meu café para conversar aqui com vocês sobre um insight que eu tive numa das minhas sessões de terapia e que pode ser semelhante à história de alguém de vocês. Alguém pode ter passado por algo semelhante. Um dos assuntos recorrentes das minhas sessões de terapia é a questão de autoestima. Então, durante a minha infância, durante a minha adolescência inteira e grande parte da minha vida adulta, eu acreditava que eu era feia, eu me via feia. Essa era a crença que eu construí sobre mim mesma. Hoje isso mudou um pouco, eu já consigo olhar as fotos antigas e perceber que eu não era feia, mas quando alguém me elogiava, dizia que eu era bonita, eu parecia mentira, parecia que a pessoa estava mentindo ou que ela não estava enxergando direito, enfim. Mas eu vim trazer o quê? Qual situação da vida que construiu essa crença em mim, né? Tudo que se repete de forma constante, principalmente na nossa infância, acaba se tornando a nossa verdade. E na sessão de terapia, eu e a terapeuta descobrimos qual foi o fator da minha infância que construiu isso dentro de mim. E como eu venho de uma família muito humilde, não estou culpando meus pais, eu sei que eles fizeram tudo que eles puderam nas condições que eles tinham, mas algumas situações têm consequências que estão reverberando em mim até hoje e que eu tenho que lidar com isso, que arrumar isso e consertar, porque não me faz bem. Então, gente, o gato tá doido. Como eu venho de uma família muito humilde, que em alguns momentos a gente não tinha o básico, por assim dizer, a questão de roupas, era muito raro eu ter uma roupa que caísse bem em mim, que fosse do meu tamanho. Principalmente porque a criança cresce rápido, perde as roupas muito rápido. E meus pais não tinham os recursos para repor as roupas na medida que a gente crescia. Nós ganhávamos muita coisa. E essas roupas, elas não eram do nosso tamanho. Então, eu vestia casacos e camisetas que chegavam na altura do joelho, eram grandes demais para mim, e era o que tinha, então eu tinha que vestir aquilo. Eu não tinha a oportunidade de vestir o que eu gostava ou o que ficava bonito em mim. E muitas vezes as calças que a gente tinha ficavam curtas, minha mãe fazia os ajustes para que continuasse servindo por mais um tempo. Os calçados, a gente não tinha os calçados adequados para o tamanho do nosso pé, enfim. Então, o tempo todo durante a minha infância, eu estava me sentindo feia dentro daquilo que eu estava vestindo. Não era roupa que eu gostava, não era roupa que ficava bonito em mim, era o que tinha. Então, eu ia para a escola com as roupas desalinhadas com o meu tamanho, os coleguinhas riam de mim, que eu estava mal vestida, que a roupa era feia, enfim. E eu passei a minha infância inteira me sentindo feia por causa disso. E isso acabou se tornando uma verdade para mim, eu sou feia. E nós percebemos isso numa sessão de terapia. Por que que eu acabei acreditando que eu era feia? Por isso, porque o tempo todo eu me enxergava feia durante a infância. E aí mudar isso é um trabalho constante, né? Agora que eu tenho condições, que eu posso escolher as minhas próprias roupas, que eu posso comprar as minhas próprias roupas, eu escolho o que cai bem em mim para ir mudando essa questão. Eu escolho roupas que eu gosto, que fazem meu estilo, que são adequadas para o meu tamanho e para o meu corpo, enfim. Só que de vez em quando a gente cai no automático, né? De vez em quando eu ganho uma roupa que não é exatamente o meu tamanho e que eu acabo decidindo, eu vou ajustar, vou fazer como é que é? Uma customização para que não pareça que não é do meu tamanho, para que fique ajustado ao meu corpo. Eu ainda tenho esse programa automático de ajustar as roupas que não ficaram boas em mim, para que de alguma forma elas não pareçam que não são do meu tamanho. E aí quando eu percebo isso, eu penso, não, essa roupa não me serve, eu vou passar adiante. Vou passar para alguém que sirva, eu não vou ajustar nada, eu não vou ficar tentando me encaixar dentro dessa roupa. Mas de vez em quando isso acontece.
ainda quando eu percebo, é claro que eu volto atrás, faço caminho inverso e penso, não, eu tenho roupas que me deixam bonita, que são de acordo com o meu estilo e são essas que eu vou usar. As que não caíram perfeitamente, eu vou passar adiante, vai ter alguém que vai conseguir aproveitar. E é isso, aprendizados. Então, talvez o fato de você se sentir feia não é porque você é feia, porque isso foi construído dentro de você de alguma forma. Ou porque você não tinha as roupas que faziam te sentir bonita, ou porque não te deixavam escolher as roupas que faziam te sentir bonita, né? Porque hoje em dia as crianças escolhem o que elas querem vestir. Mas a nossa geração, lá de 1980, 1990, a gente não tinha tanto poder de decisão. Se os nossos pais decidiam que a gente ia vestir tal coisa, a gente tinha que vestir tal coisa. Não estava dentro do nosso poder de escolha como que a gente ia sair na rua. E é isso. Espero ter ajudado alguém. E sigo no meu processo de construir a autoestima. Já melhorou bastante, nossa, demais. Com relação ao que era, já melhorou demais. Mas ainda estou no processo. Pode melhorar bastante ainda. Beijo, gente.